Bom dia, pessoal. É um prazer nós estarmos reunidos aqui hoje, trazendo os coordenadores da região sul que trabalham, que tem como ênfase as tecnologias digitais, automação, controle, e o objetivo hoje é os coordenadores mostrarem as suas linhas de pesquisa, os seus bolsistas, os seus laboratórios participantes, os principais projetos em andamento, e sempre para buscar uma maior aproximação entre esses PRHs, fomentar desenvolvimento de pesquisas em conjunto, viabilizar a proposição de projetos mais complexos que atendam necessidades do setor produtivo. Inicialmente, eu gostaria de apresentar, nós três somos os PVs desses três PRHs, eu gostaria de apresentar cada um. Eu sou a professora Maria Isabel Machado, eu sou PV do PRH 22, Tecnologias Digitais para o Ecossistema Costeiro Oceânico na Indústria do Petróleo, Gás e Biocombustível. Esse PRH é da FURG, da Universidade Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Depois que nós nos apresentarmos, cada um vai apresentar, vai chamar o seu coordenador, né? Vai aparecer o seu coordenador para então apresentar o seu PRH, né? Então, gostaria de passar para o Paraná. Olá, Isabel, bom dia. Então, bom dia a todos. Eu queria primeiramente agradecer a oportunidade. Eu sou o Rômulo Rodrigues, pesquisador visitante do PRH 21 da UTFPR, aqui do Paraná, né? O título do nosso programa são as tecnologias digitais para exploração e produção de processos de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Então, novamente, agradecerei a presença e, então, passo a palavra para o professor Flávio ou para o Arimã? Para Arimã. Arimã, por favor, então. Bom dia a todos. Gostaria também de agradecer a participação, a Rômulo, a professora Maria Isabela. Eu me chamo Arimã Nascimento, eu sou pesquisador visitante do PRH 2.1, que é o Programa de Formação de Engenheiros de Automação, Controle e Instrumentação para Petróleo, Gás e Biocombustíveis. E o nosso PRH ele está alocado na Universidade Federal de Santa Catarina, aqui em Florianópolis. E acho que seria isso, então, né? Em termos de apresentação, eu acho que agora a gente parte para os coordenadores. Certo, perfeito. Então, agora a dinâmica vai ser assim, cada coordenador vai apresentar o seu PRH, tá? E nós estamos, como PVs, nós estamos nos retirando, né? Agora a palavra fica com os coordenadores. Inicialmente nós vamos chamar a professora Silvia, da FURG, depois o professor Flávio, e depois, então, Santa Catarina, né? O professor Rodolfo, que está chegando. E aí, depois, então, que eles se apresentarem, nós voltamos, os PVs voltam para fazer uma mediação, se houver perguntas, de acordo com os objetivos da nossa live, tá? Então, Silvia, agora está contigo. Obrigada, Maria Isabel. Estão me ouvindo? Eu peço para que o pessoal coloque a minha tela, eu acho, de apresentação. Opa, legal. Então, bom dia a todos. Inicialmente, eu agradeço, então, o aceite, né, de participação desse webinar aos nossos co-irmãos, PRHs, que estão também trabalhando com computação e automação, né? Eu acho que a Isabel já colocou bem a ideia de a gente promover uma integração entre nós, já que a gente trabalha na mesma grande área, uma integração que pode beneficiar bastante nossos estudantes, né?
talvez estágios e permanências, fazer algum tipo de intercâmbio e também até algum tipo também de colaboração em termos de pesquisa, né? Então, acho que a ideia é cada um se apresentar um pouco, cada um de nós fez uma apresentação, ela não é exaustiva, é uma ideia do que a gente cada um anda fazendo. Eu agradeço muito a Maria Isabel é a nossa grande guerreira, né, do PRH, é muito mais do que um pesquisador, um professor visitante. Ela é a nossa... Eu sou coordenadora, mas quem faz o front-end com os estudantes e quem, na verdade, lidera essa parada toda é a professora Maria Isabel. E também a toda a equipe, né, aos professores, aos estudantes, que também, na verdade, é a grande motivação de tudo isso. Então, vou começar rapidamente. Nosso PRH é o 22, né? Então, a gente chama aqui dentro de PRH 22. O nome ele é grande. Peraí, deixa eu passar para cá para poder trocar. O nome ele é grandinho, né? Tecnologias digitais para o ecossistema costeiro e oceânico na indústria do petróleo, gás e biocombustível. Mas, na verdade, o que a gente faz? A ideia nossa é unir duas coisas que a universidade tem grande expertise, ou seja, a questão das tecnologias digitais e a questão do ecossistema costeiro e oceânico, na tentativa, né, de formar estudantes para um setor produtivo aí que engloba petróleo, gás e biocombustíveis. Então, essa é a grande costura, né? É uma proposta interdisciplinar, ela não fica só dentro da automação, da computação ou da oceanografia, e sim, ela é uma grande interface entre essas áreas, né? Passando pela automação, pela robótica, pela modelagem computacional, por toda a parte de estudo dos oceanos, né? O estudo desse ecossistema costeiro. Então, é um programa interdisciplinar e a ideia, o foco dele é na formação de estudantes. Aqui está um pouco do background, acho que conhecer um pouco a gente é importante até para entender como é que se estabelece o nosso programa. A gente está localizado quase que numa ilha, né? Não é uma ilha como Florianópolis, mas a gente só tem um fiozinho praticamente que liga a cidade ao continente. A gente é quase que cercado de água por todos os lados. Nós temos a maior praia do mundo em extensão, pelo menos dizem que é. O pessoal aqui do lado de Santa Vitória diz que é a continuação dessa praia maior, mas é uma praia grande, né, que vai desde a cidade do Rio Grande até quase o Chuí, na fronteira com o Uruguai. É 200 quilômetros de praia, né? Aqui está uma fotinha dela, até a resolução não está boa. Mas, para vocês terem uma ideia, então, que a gente está muito dentro da água, e a questão da água, para nós, ela é uma questão que impacta demais nessa região. A gente também tem uma relação muito próxima com óleo e gás. A gente tem a primeira refinaria de petróleo do Brasil, se instituiu aqui na cidade do Rio Grande, né? A Ipiranga, ela tinha sua refinaria aqui em Rio Grande e funcionou até algum tempo atrás como Ipiranga, hoje é a Refinaria Sul-Rio-Grandense, e dentro da refinaria nasce a Universidade Federal do Rio Grande. Por uma demanda já de óleo e gás, uma demanda por engenheiros, a refinaria começa a formar engenheiros dentro das suas instalações, lá na década de 50, né? E nós temos aí já 60 anos, quase 60 anos de idade, mas é uma universidade que nasce por uma demanda de óleo e gás dentro de uma refinaria de petróleo. Então, é uma coisa bem interessante também. A gente tem o primeiro curso de oceanografia do Brasil, e aí a costura, né, com a questão oceanográfica. É um curso de renome internacional em termos de estudos para o mar, né? Então, traz essa questão forte, né, do ecossistema costeiro e oceânico para a nossa proposta. A gente, já decorrente desse curso de oceanografia, a gente tem hoje a maior frota de embarcações no Brasil, hoje, dentro de instituições de pesquisa. A gente tem um navio oceanográfico moderno, com um laboratório móvel. A gente tem outro navio, temos 2 navios, lanchas, embarcações menores. Então, coisas que nos habilitam, em termos de infraestrutura, trabalhar, né, ou formar nossos estudantes de uma maneira bem forte e tecnológica para os desafios associados ao ecossistema costeiro oceânico. Aqui eu começo a costurar, né, a outra perna nossa, né, que é a perna da automação, dos sistemas digitais, das tecnologias digitais.
A gente tem um grupo que ele oscila, né? Ele está entre os 5 grupos mais produtivos em robótica no Brasil. Às vezes é segundo, às vezes é terceiro, vai oscilando. Aqui está até uma foto, né? Desafio Petrobras. Nós somos bicampeões do Desafio Petrobras em robótica, desafios associados a drones recentemente. Então, a gente tem uma atuação bem forte em pesquisa, em robótica, sistemas autônomos, inteligência artificial, sistemas inteligentes para plataformas autônomas. Também, né, a gente tem uma pegada aí importante nessa aproximação com o setor produtivo. A gente tem um parque tecnológico que tem o nome de Ocean Tech, já pela essa vocação da instituição para o mar. E também hoje nós somos uma unidade Embrapi específica em robótica e automação. Então, essa proximidade nossa, assim, essa nossa busca por aproximar nossa formação das reais necessidades do mercado, nos colocam hoje, inclusive, como uma unidade Embrapi específica para robótica e automação, e isso a gente traz muito para dentro do PRH. Finalmente, uma outra característica, hoje nós somos embaixadores da NVIDIA no Brasil, nós fazemos parte do Instituto para Deep Learning da NVIDIA, que caracteriza um pouco essa questão nossa, né? Esse viés forte em tecnologias digitais, aí, em ciência de dados, em sistemas embarcados e inteligentes. Então, né, em cima dessa característica, dessa conjunção, né, dessa convergência de background nosso aqui, tanto da região como da instituição, a gente olha, então, para o mercado, né, a gente olha para os problemas brasileiros e a gente identifica coisas desse tipo aqui, tomara que rode, mas a gente tem aí, né, por exemplo, uma demanda grande aí por soluções subsídios, soluções autônomas, né, todos nós aqui sabemos, a gente tem aí um campos de petróleo a 2 quilômetros de profundidade, aonde se tu fala com o pessoal do Sempre, eles te dizem que toda a tecnologia hoje existente no mundo, inclusive as tecnologias que mandam pessoas para o espaço e robôs para Marte, elas são necessárias para a exploração de petróleo a 2 quilômetros de profundidade. Então, isso é um diferencial do país, né? Isso é uma demanda, fora todas as outras, e aí eu posso citar num país que tem 8 mil quilômetros de costa, né? A gente tem uma quantidade de riqueza instalada nessa Amazônia Azul, né, como nós chamamos, que requer engenhos para exploração, engenhos para exploração com o mínimo de impacto ambiental, engenhos para que esse mar se constitua em fonte de recurso, trabalho, renda e condições dignas de vida para os cidadãos brasileiros. Então, é nesse espaço, né, que a gente justifica o nosso PRH. Então, numa capacidade instalada técnica dentro de uma universidade federal brasileira e numa demanda nacional por desenvolvimento de engenhos que resolvam ou que tragam os benefícios desses 8 quilômetros de costa para melhorar a vida dos nossos cidadãos de uma forma sustentável. Então, aí que a gente entra, né? E que bom, hoje nós temos um mundo dos dados, da sociedade dos dados, nós trabalhamos com dados, seja dados percebidos do ambiente, e sejam dados que vão ser trabalhados e colocados no ambiente ou atuados no ambiente através de engenhos aí que a gente pode chamar de sistemas autônomos ou robóticos. E, finalmente, né, e talvez o mais importante de tudo, né, o nosso foco na missão de formar estudantes. Esse é o principal foco, né, e até a gente conversava antes no background, né, todas as dificuldades de implementação desse programa. Os estudantes que estão escutando, né, eles têm que estar cientes de uma batalha diária. Tudo que a gente, para qualquer passo nesse programa, a gente precisa de 1000 autorizações, a coisa é muito burocratizado, mas vale a pena por vocês. Por isso que a gente faz tudo isso. É para formar esses estudantes que vão enfrentar esses grandes desafios e que podem realmente modificar, uma vez resolvidos, a condição de nossa como país. Então, são vocês. Então, nesse contexto, a gente submete, né, o PRH 27. Então, dando nome aos bois, né, a gente traz o Centro de Ciências Computacionais, o C3, a gente traz o Instituto de Oceanografia, a gente traz um PRH, eu peguei aqui, a imagem está muito de má resolução, mas esse aqui era o logo do nosso PRH antigo, ele era um PRH com foco mais nas questões ambientais.
Nesse PRH 27, a gente traz forte a questão tecnológica, mas auxiliando ou trabalhando, costurada nas demandas do ecossistema costeiro oceânico. E aí a gente coloca, né, o nosso PRH 27. O PRH, então, eu vou comentar rapidamente sobre as características dele do ponto de vista de disciplinas, essas coisas, não vou entrar nesses detalhes, mas a gente tem essas duas linhas de formação, uma linha de formação em hard skills, então é aquela linha de formação em conteúdo, né? Nós temos 3 cursos de graduação envolvidos que dão a cara do nosso PRH, que é Engenharia de Computação, Engenharia de Automação e Oceanografia, e 3 programas de pós-graduação, 2 deles com mestrado e doutorado, o curso de Modelagem Computacional, o curso de Engenharia de Computação e o curso de Oceanografia. Então, são 3 programas de doutorado e 3 cursos de graduação. A gente trabalha, então, também com soft skills, né? E as hard skills, a gente desenvolve, então, as disciplinas, algumas que já estavam no curso e que a gente aporta aos nossos estudantes, e outras que foram criadas especificamente para esse projeto. Do ponto de vista de soft skills, né, a ideia é que os estudantes nos grupos de pesquisa, eles desenvolvem, então, essas habilidades mais ligadas à interação, à liderança, à capacidade de comunicação. Então, se trabalhando aí, por exemplo, ferramentas de design thinking com os estudantes, também em outros espaços, em espaços extracurriculares, como, por exemplo, organização de eventos, organização de lives. Então, nessas disciplinas de tópicos especiais, nos grupos de pesquisa e nas atividades extra classe, a gente trabalha essas questões de soft skills tão importantes com os nossos estudantes. Aqui um pouco da infraestrutura, né? A gente tem, então, como eu já comentei com vocês, a gente tem bastante esse foco no ecossistema costeiro oceânico. A gente tem hoje a maior frota brasileira em termos de embarcações, laboratório flutuante. A gente tem uma frota de ROVs também. Hoje nós temos 5 ROVs para operação, para desenvolvimento de sistemas autônomos subsea, diferentes tipos de tecnologias aí, e principalmente visão computacional, percepção do ambiente, laboratório de rastreio de bens. Temos laboratórios lá da oceanografia, como o Laboratório de Monitoramento da Criosfera, Estudo do Oceano e Clima, Laboratório de Oceanografia Costeira e Oceânica, Geologia e Paleontologia, Morfodinâmica Costeira, Simulação Numérica. A gente tem hoje um cluster recentemente adquirido da NVIDIA para processamento de dados, principalmente tecnologias, algoritmos de deep learning, que hoje é um dos com maior capacidade de processamento. Então, vamos estar inaugurando em breve um tanque totalmente instrumentado para desenvolvimento tanto de instrumentos como de robótica e sistemas autônomos subsea. Esse tanque ele é inspirado num tanque que é muito utilizado na Universidade de Girona. Então, nós estamos inaugurando esse tanque junto com um laboratório que vai se chamar Aquatec Sul. Então, vocês percebem aí, né, um alinhamento muito forte com a questão da computação e automação com o ecossistema costeiro e oceânico. Aqui eu vou apresentar alguns projetos de aderência, né, para vocês terem ideia do que a gente faz e o que os estudantes estão imbuídos. Esses nossos estudantes, eles estão dentro desses projetos, desses grupos de pesquisa. A maioria desses projetos tem associação direta com empresas, então são projetos que já estão sendo financiados pelo setor produtivo em demandas que decorrem desse setor produtivo. Então, aqui, por exemplo, projeto de robotização de processo de soldagem, tanto o processo como a inspeção. Projetos também na inspeção de cascos e estruturas flutuantes, então, utilização de drone para inspeção de estruturas offshore metálicas. Aqui na parte de monitoramento de qualidade de água, então, a gente está desenvolvendo kits IoT para monitoramento de qualidade de água, kits de baixo custo. A gente tem uma parte de biosensores, então, também dentro do monitoramento, a gente está trabalhando com biosensores, instrumentação de moluscos, de bivalves, identificação de biomassa e, em função de biomassa, avaliação de qualidade de água. Então, é uma linha que a gente vem trabalhando também. Desenvolvimento de sistemas autônomos para içamento em estruturas offshore. Aqui na parte de transformação digital, a gente tem, então, um projeto muito grande com a Petrobras na área de transformação digital, mineração de dados, Big Data, para tratamento de databooks de engenharia.
Na parte de MAS, então, veículos autônomos marítimos, a gente também vem trabalhando tanto a questão de monitoramento, como hoje a gente participa como delegados brasileiros na IMO, International Maritime Organization, para a definição das regras de navegação em navegação autônoma. Aqui a gente tem uma parte com muitos estudantes trabalhando na área de ROVs, melhoria de imagens subsea, sistemas de navegação autônomos subaquáticos, sistemas para comunicação, então, que tratam inteligência artificial para permitir comunicação em modem em tempo real, utilizando vídeo. Então, são várias frentes aí onde a gente vem trabalhando a questão de autonomia subsea. Então, autonomia envolve mapeamento subsea, localização, melhoria de imagem, percepção, comunicação, várias threads aí, cada uma delas envolvendo estudantes do programa. Então, acho que não estourei meu tempo, o nosso contato está aí, eu como coordenadora, uma visão geral, eu não coloquei alguns outros projetos, a gente tem projetos com a refinaria aqui, que estão envolvendo logística de caminhões, tem projetos também que estão envolvendo sistemas de IoT e sensoriamento para plantas. Foi só uma visão geral, né, de alguns principais projetos e coloco aí disponível para dúvidas e esclarecimentos. Aqui está o povo, né, no final, que fique bem claro que tudo isso é para uma formação melhor dos nossos estudantes e para a solução de reais problemas do Brasil. Obrigada. Obrigada, Silvia, excelente. Muito boa a apresentação. Agora vamos chamar o Flávio, não? Para a sua apresentação. Sim, deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo a minha tela? Bom dia a todos. Acho que estão vendo a minha tela, certo? Alô? Oi? Isabel, está tudo correto ali a apresentação? Beleza. Bom dia a todas e a todos. Agradeço a presença de todos os presentes. Como bem falou a professora Silvia, o PRH já tem uma grande história, desde 99. Então, quem acompanhou toda essa história sabe da importância da formação de recursos humanos para o setor de petróleo e gás natural, é muito importante isso. E, desta forma, por esta live, também quero agradecer enormemente a PV do PRH 22, a Maria Isabel, por ter organizado. É importante que a gente sempre tente o máximo possível se integrar. Agradeço principalmente a presença dos bolsistas dos nossos PRHs, dos professores dos nossos PRHs. De uma certa maneira, temos que agradecer os gestores do PRH atual, que são a ANP e a FINEP. Também vi aqui pelo YouTube, com muita honra, a presença do Raimar, que não merece comentários, mas cujo sobrenome deveria também ser PRH. Só para quem começou com isso daí sabe o que significa. E o PRH 21, na verdade, começou em 99 e até 2017 era o PRH 10. Eu vou ser o mais breve possível e centrar esta apresentação nas pessoas, no que diz respeito a professores e bolsistas.
Então, a gente não deve esquecer nunca que hoje o PRH envolve um monte de instituições, os dois gestores, ANP e FINEP, têm nas suas devidas páginas web, nunca devemos esquecer isso, todas as informações de cada um dos PRHs, os bolsistas, as cotas de bolsas, bem como o dinheiro enviado para cada instituição. Isso é muito importante porque sempre, às vezes, alguém desconfia de alguma coisa e, na verdade, não deveria. Estamos em pelo menos 3 estados, e nós aqui do Sul, no que diz respeito às tecnologias digitais. Pois bem, PRH 21 da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a princípio tem esse título bem grande, Tecnologias Digitais para Exploração e Produção de Processos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A parte de exploração e produção é devido ao número de projetos que a mecânica tem com as concessionárias, e eles são extremamente produtivos e atuam fortemente nessa área. Em termos de cursos, o PRH 21 envolve a pós-graduação da Engenharia Elétrica e Informática Industrial, do CPGI, né, que vem no PRH desde 99, mas é bastante antigo esse programa, e também a Engenharia Mecânica e de Materiais, tanto a nível de mestrado quanto de doutorado. Em termos de graduação, nós, do PRH 21, envolvemos estes 3 cursos: Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia Eletrônica. Anteriormente só participavam do PRH Engenharia Mecânica e Eletrônica, e hoje, quer dizer, nesta fase que começou, vamos assim dizer, em 2020, nós incluímos a Engenharia Elétrica. Já sabemos de vários outros cursos interessados, mas é uma questão de cota de bolsas, né? São bastante reduzidas as nossas cotas de bolsa. Muito bem, em termos de laboratório, nós, com envolvimento no PRH 21, nós temos, vamos assim dizer, do meu lado esquerdo, eu olhando a tela, 3 laboratórios da mecânica e, do outro lado, 4 laboratórios da elétrica, eletrônica. Então, é o NUEM, que é o Núcleo de Escoamento Multifásico, o CERN, que é o Centro de Pesquisas em Radiologia e Fluidos Não Newtonianos. Os dois convivem num prédio construído com infraestrutura da Petrobras. E ainda o Núcleo de Manufatura Aditiva e Ferramental UNUFER. Estes 3 são da mecânica, onde vários trabalhos são desenvolvidos de grande interesse para o setor de petróleo e gás natural, inclusive, bem como biomedicina e assim por diante. Do lado da elétrica, nós temos o Laboratório de Automação e Sistemas de Controle Avançado, que é o LASCA, que foi, vamos assim dizer, o que começou com o PRH em 99. Daí o LabESO, que é o Laboratório de Engenharia de Sistemas Optoeletrônicos, o LASE, que é o Laboratório de Sensores e Instrumentação Industrial, e o Laboratório de Processamento de Sinais Estatísticos e Problemas Inversos. Então, a gente faz uma integração eletroeletrônica mecânica com vista a trabalhar nessas novas tecnologias de sensoriamento, inteligência artificial e tudo mais. Hoje, vamos assim dizer, estas barreiras estão mais amenizadas. Antes era mais difícil de convencer certas áreas a se integrarem com outras. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente quer, que a gente tem desenvolvido o nosso trabalho. Algumas áreas de pesquisa: desenvolvimento de sistemas de medição, sistemas compactos de separação, transferência de calor em meios porosos, escoamento em meios porosos e fraturados, bombas centrífugas submersas, esquedro de sistemas dutoviários, processamento de sinais,
escoamento bifásico, líquido gás, líquido sólido, hidratos em linhas de produção. São várias linhas de pesquisa onde os professores, que em breve vou listar, têm desenvolvido suas pesquisas, inclusive com projetos e com financiamento. Em termos de linhas de pesquisa, ainda, dentre tantas outras, aqui um resumo só: garantia de escoamento, otimização de sistemas, tecnologias de ensaios não destrutivos, automação eletrônica de processos, robótica e sistemas inteligentes, modelagem do escoamento em óleo e gás, reconhecimento de padrões, manufatura aditiva, problemas inversos para sensoriamento. Então, a gente tem, devido aos 2 programas bastante antigos de pós-graduação do PRH, a gente tem várias linhas de pesquisa onde já estão bastante consolidadas, e o pessoal vem desenvolvendo trabalhos tanto com esse financiamento dito PRH, quanto com as outras agências, bem como com as concessionárias ligadas ao setor de petróleo e gás natural aqui no Brasil. Aliás, já estão se fazendo projetos com empresas estrangeiras também. Então, a situação atual do PRH 21 hoje, considerando a história 2020 em diante, hoje são 25 bolsistas, 25 bolsas ativas, 18 graduandos, 4 mestrandos, 2 doutorandos e 1 pós-doutorado, e 3 bolsistas já formados. Eu vou mostrar a lista depois desses bolsistas. Que a bolsa de pós-doutorado é anual, a pessoa pode até reconcorrer novamente, mas ela é por 1 ano, e já 2 alunos de mestrado que já se formaram, inclusive antes do tempo, vamos assim dizer, dos meses utilizáveis pela bolsa. Então, entre ativos e formados, já para essa versão atual do PRH, já se somou 28 bolsistas, o que é muito bom, porque se nós olharmos a parte, vamos assim dizer, petroleira da universidade, então são 19 professores. Aliás, essa conta está errada, porque não é 27 no total, né? Porque dentre os 4 da comissão gestora e o coordenador, então, estão estes professores aí. Então, o PRH, para quem não sabe, os bolsistas principalmente, nós temos uma comissão gestora que fica, vamos assim dizer, de olho no que está acontecendo da parte do PV e do coordenador, bem como na utilização de dinheiro e assim por diante. Uma novidade bem legal esse ano é que podemos ter um funcionário da universidade bolsista também. Isso é muito importante, no nosso caso é a Katsuki. O PV que já se apresentou, que é o Rômulo, e não é dedicado 100%, mas bastante, vamos assim dizer, ligado ao PRH, também tem um técnico administrativo da nossa fundação, que se chama Funtef, que é a Ana Carolina, e eu coordenador. Então, na verdade, eu sou meio errado aí, porque eu e mais... Então, são 22 pessoas envolvidas da UTF-PR e Funtef no PRH, vamos assim dizer, na parte não bolsista, o que é muito ótimo, ou seja, nós já somos menores do que o número de bolsistas, isso é muito bom. Estes são os professores, envolvendo principalmente o departamento de mecânica, depois o da eletrônica e depois o da elétrica, de acordo mesmo com os vários projetos que são desenvolvidos aqui, e isso é o que leva, na verdade, a parte, vamos assim dizer, petróleo e gás natural da universidade. E aqui é o que interessa, PRH é pessoas, e o que interessa são as pessoas nesse caso. Então, essa é a história do PRH 21 até o momento. São 28 bolsistas, sendo 3 deles já formados. Eu já vou ampliar isso daí para que cada um veja o que cada um está fazendo.
Então, 2 pós-doutorados, sendo um já formado, atualmente 2 doutorandos em atividade, já vou mostrar em detalhes, e vocês podem ver que tem algumas coisas em branco aqui no que diz respeito ao tema de pesquisa, porque acabaram de ser selecionados e estão em análise, alguns já aprovados, da FINEP no que diz respeito à implantação da Bolsa. É meio complicadinha essa fase. Pois bem, por exemplo, o pós-doutorando Marco Antônio Simões Teixeira está trabalhando uma proposta de uma nova técnica de localização e mapeamento para robôs móveis de inspeção para o setor de petróleo e gás. Só baixando um pouquinho, ele e o Nicolas, e mais um mestrando, trabalham no mesmo projeto. Já vou passar para o mestrando ali, o Nicolas, localização, mapeamento e identificação de obstáculos RGBD para robô móvel de inspeção de solda em tanques de armazenamento de derivados de petróleo. Tem mais um mestrando envolvido e, a princípio, somos finalista no Prêmio de Inovação Tecnológica da ANP esse ano. Voltando ao pós-doutorado, o Diogo não chegou até a utilizar os 12 meses da bolsa dele, porque passou no concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele é professor, acho que na engenharia mecânica em Porto Alegre. E ele desenvolveu o trabalho Rheologia de Petróleo e Fluido de Perfuração. Então, vamos assim dizer, já é um caso de sucesso. Acabou de entrar nessa nova cota 2021, cuja implantação acabou de ser feita, acho que ela já está no 2º mês da Bolsa, que é a Carolina, estudo da influência da viscosidade no escoamento em engolfadas de óleo e gás em tubulações verticais. Então, eu estou colocando o tema dos alunos, dos bolsistas, porque é o que a gente está fazendo, e centrado neles, que é o objetivo do PRH. Em termos de mestrado, os até então implantados no ano passado, as bolsas, né? Então, tem o Vinícius de Vargas Teres, que está trabalhando no controle de segmento de cordão de solda para inspeção de vasos separadores, que é o mesmo projeto, vamos assim dizer, do pós-doutorando e doutorando anteriormente citados. E já se formaram o Luiz Fernando de Santos de Vasconcelos e o Erich Taknori Tillmann. Os dois acho que estão fazendo doutorado, mas daí com bolsas de outras agências ou de projeto na mecânica. E agora entraram a Ana Carolina, o Murilo Henrique e o Tiago Henrique no mestrado da mecânica. E como é vamos assim dizer, a organização em termos de definição de tema, temos até 6 meses para definir o tema destes alunos, mediante formulário e assim por diante, bem organizadinho. Eles já têm o seu orientador. Então, também nesse sentido, até faço por essa live as boas-vindas a esses 3 novos mestrandos. Em termos de graduação, como podemos perceber, são 9 bolsistas 2020. Aqui estão os temas de trabalho de cada um deles. É meio complicado a gente ler tanta coisa aqui, mas o meu objetivo era que todos soubessem quem faz o que e o que. Isso é muito importante porque na formação PRH, nós precisamos saber o que a pessoa faz, centrado na pessoa. Então, em termos de tecnologias digitais, que se aproxima, pelo que já falou a professora Silvia, por exemplo, estamos trabalhando aí com o Pedro Zeola em modelos de apoio à prevenção de falhas em plantas industriais baseadas em técnicas de ciência de dados e aprendizado de máquinas. Já tem vários resultados, então a gente podia realmente trabalhar um pouco mais integrados. Mas, enfim, estes 9 alunos da graduação, 1 da eletrônica, 2 da elétrica, se não me engano, e os outros da mecânica, a mecânica predomina, então
tem estes temas de trabalho. Todos envolvidos, junto com os professores mencionados anteriormente, integrados em projetos junto a concessionárias. Então, ele vem agregar um HH a mais numa formação e laboratório, vamos assim dizer, ligado a uma realização prática de interesse nacional. E agora, também aproveitando esta live, entraram 9 outros bolsistas. Também uma da eletrônica, 2 da elétrica e o resto da mecânica. Então, ainda estamos em definição até de orientador e de tema. Os 3 últimos foram ontem enviados documentos. Está bastante burocrática essa parte, mas é assim que funciona. Vamos levando adiante. Então, essa é a questão de laboratórios, temas de pesquisa e bolsistas, professores do PRH 21. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, temos o nosso contato, temos a nossa página web, um LinkedIn, mas pela página web todos podem ver o que está acontecendo em termos de editais e etc. E, mais uma vez, agradeço a todos por esta oportunidade e a presença. Obrigado. Ótimo. Obrigado, Flávio. Já estamos conseguindo começar o nosso estudo de mapa de conhecimento hoje, né? Vamos sabendo as competências de cada PRH, nós estamos conseguindo chegar aí. Vamos, então, ouvir o pessoal de Santa Catarina. Rodolfo não chegou, Arina? Infelizmente, a gente já previa isso, né? Essa reunião ela podia se estender mais. O professor Rodolfo, no momento, ele está numa reunião entre a UFSC e a Petrobras. Acabaram marcando um pouco em cima da hora na semana passada. Então, o professor Rodolfo ele me deixou responsável, caso ele não chegasse a tempo, de eu fazer essa apresentação, né, do PRH 2.1. Então, acho que compartilhar aqui a tela. Acho que foi, né? Bom, então, pessoal, o PRH 2.1, como já tinha indicado na apresentação, né, o nosso PRH ele se chama Programa de Formação de Engenheiros em Automação, Controle e Instrumentação para Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Ele é um dos PRHs alocados na Universidade Federal de Santa Catarina, dando um resumo rápido aqui, né, da nossa instituição, né, mais especificamente a gente tem, né, a UFSC, na verdade, ela é uma instituição multicamp, ela tem alguns campos espalhados por Santa Catarina. O PRH 2.1 ele está alocado no campus Florianópolis, mas em termos de dados da instituição, a gente tem aí uma área superior a 1 milhão de metros quadrados, por volta de 40 mil discentes, né, professores, na instituição. Desculpa, professores não, 40 mil alunos. Em termos de servidores, são por volta de 5,5 mil, sendo 2,5 mil docentes e 3 mil servidores técnico-administrativos, né? Além disso, a universidade ainda conta com mais 120 cursos de graduação e uma diversidade também de cursos de pós-graduação, sendo 86 cursos de mestrado e 56 cursos de doutorado. Aqui a gente colocou uma imagem que é especificamente do campo de Florianópolis, né? Localizado aqui no bairro da Trindade. Bom, em termos de história do nosso PRH, o PRH 2.1 ele acaba sendo um sucessor do PRH 34,
que era o Programa de Formação de Recursos Humanos em Controle, Automação e Instrumentação para a Indústria de Petróleo e Gás Natural. Ele começou, então, as tratativas do PRH 34 começaram ali em 99, em 2001 foi estabelecido, e aí até 2018 a gente teve o desenvolvimento do PRH 34 aqui na UFSC. E em 2019 a gente teve então o início dessa segunda etapa, que foi nomeado então o PRH 2.1. Como objetivo então do PRH 2.1 seria a formação de recursos humanos na área de engenharia para atuarem em automação, controle e instrumentação aplicados a petróleo, gás, biocombustíveis e demais fontes de energias renováveis. Em termos de estrutura de pessoal, nós temos então como coordenador o professor Rodolfo César Costa Flesch. Como comissão gestora, né, a gente tem então, além do professor Rodolfo, o professor Daniel Pagano e o professor Júlio Normei Rico. Os três professores, eles são do Departamento de Automação e Sistemas aqui da universidade. É o departamento que, assim como no PRH 34, que gere o desenvolvimento do PRH aqui na universidade, né? Como pesquisador visitante, então, atualmente eu faço parte do grupo, né, Arimã Nascimento, e como técnico administrativo, ganhando também bolsa do projeto, né, do PRH, a gente tem o Enio Schneutzer, que é o que nos auxilia também, né, nessa questão burocrática e do desenvolvimento do projeto. Em termos de cursos participantes, né, do PRH 2.1, a gente tem atualmente 4 cursos de graduação, sendo o principal ali a Engenharia de Controle e Automação, mas a gente tem também a participação dos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica e Engenharia Mecânica. Uma curiosidade é que os programas de pós-graduação que fazem parte do PRH são os programas de pós-graduação em Automação e Sistemas, que é ligado à graduação de Engenharia de Controle e Automação, a pós-graduação em Engenharia Mecânica, que é ligado então ao curso de Engenharia Mecânica, e a pós-graduação de Engenharia Química, que também é uma adição aí dessa nova versão do PRH da UFSC, que também vai fazer parte aqui do nosso conjunto aí de cursos e agrega também uma grande diversidade de outras especialidades que o curso de Engenharia Química aqui da universidade possui, né? Então, foi uma adição bem interessante aí com essa reformulação do PRH da UFSC. Em termos de competências, devido basicamente aos cursos que fazem parte dessa nova formação do PRH, a gente tem, então, uma atuação bem forte na parte de automação e sistemas, automação e controle, sendo, então, como subtópicos aí, identificação de sistemas, modelagem de sistemas, controle avançado e veículos autônomos. Na parte de instrumentação, a gente trabalha bastante também com o desenvolvimento de sensores para aplicações especiais, sensores virtuais e redes de sensores sem fio e tecnologia IoT também. E na parte de ciência de dados, com desenvolvimento aí de programas, de projetos também na área de inteligência artificial, processamento de imagens e sinais, métodos formais e sistemas cyberfísicos. Em virtude do conjunto, né, de cursos que fazem parte do PRH 2.1, nós tivemos então o desenvolvimento de uma parceria entre alguns dos laboratórios da universidade, especificamente a maior parte dos laboratórios faz parte do curso do Departamento de Automação e Sistemas. No entanto, a gente tem também a participação de alguns laboratórios da Engenharia Mecânica e da Engenharia Química, né? Aqui a gente vai citar os laboratórios, né? Seria então o laboratório de instrumentação, que é o laboratório do Departamento de Automação e Sistemas, tem como foco a instrumentação e redes industriais, linha de pesquisa então aí instrumentação, automação de ensaios e redes industriais e IoT. O segundo laboratório também do Departamento de Automação e Sistemas, que é o Laboratório Experimental de Escoamento Multifásico, foco então
na parte de plantas, plantas de processamento, né, de processamento industrial, com esse foco no escoamento multifásico, como linha de pesquisa, instrumentação para caracterização de escoamento multifásico e controle de regime em escoamento multifásico. Terceiro laboratório ainda do Departamento de Automação e Sistemas, é o Laboratório de Controle e Automação, foco em desenvolvimento de hardware e dispositivos eletromecânicos em geral, e como linhas de pesquisa, controle e automação para óleo e gás e robótica móvel. Entrando agora nos laboratórios da mecânica, a gente tem o LabMetro, que é o laboratório de metrologia e automatização, foco em metrologia e automatização, e como linha de pesquisa, ensaios não destrutivos, metrologia óptica e metrologia geométrica. O LabMetro ele tem uma história bem extensa no quesito de projetos com a indústria de óleo e gás para ensaios não destrutivos, né? A gente vai ver um pouco mais à frente ainda alguns projetos que estão sendo ainda desenvolvidos junto com esses parceiros. Além disso, a gente ainda tem um grupo de pesquisa que é interno ao LabMetro, que é um laboratório da mecânica, que é o Laboratório de Instrumentação e Automação de Ensaios. Esse grupo de pesquisa, ele tem as suas características específicas, né, por isso que a gente separou ele do LabMetro, e é um grupo que já vem trabalhando há muitos anos com parceiros industriais, tendo como um foco a instrumentação e sensoriamento virtual em processos industriais, né? Sensoriamento virtual pode caracterizar ali como desenvolvimento de métodos de medição e tecnologias de instrumentação para estimativa de parâmetros de forma não direta, né? No caso, utilizando técnicas de modelamento, técnicas de inteligência artificial para estimar determinadas grandezas a partir de grandezas correlacionadas. Como linhas de pesquisa, então, a gente tem instrumentação e digitalização para óleo e gás. Esse grupo ele tem alguns projetos em parceria com algumas empresas da área de óleo e gás, especificamente para desenvolvimento de estações de monitoramento. A gente vai ver um pouco mais à frente na parte de projetos. E também outra linha de pesquisa é a aplicação de técnicas de inteligência artificial para processos industriais. Além disso, a gente ainda tem a parceria com um projeto com um laboratório da engenharia química, focado em modelagem, simulação e controle de processos químicos. É um laboratório bem grande, ele possui alguns prédios aqui no nosso campus, e ele tem uma parceria forte aí com diversas indústrias na parte de processos químicos, tendo como linhas de pesquisa principais processos de polimerização, destilação por membranas, desenvolvimento de polímeros e cerâmicas e tecnologia supercrítica. A gente colocou aqui alguns dos parceiros que a gente tem trabalhado aí nos últimos anos, aqui mais especificamente para a parte da automação, sistemas e mecânica, ainda tem uma diversidade de parceiros na parte da engenharia química também, né? Falando então agora um pouco sobre os projetos ativos que a gente tem em parceria aí com algumas das indústrias do setor, a gente coloca aqui como primeiro projeto o desenvolvimento de dispositivos de monitoramento para apoio no encerramento de casos de contaminação. Aqui a gente está desenvolvendo tecnologia tanto de hardware quanto de software para desenvolver alternativas no trato de áreas contaminadas, onde geralmente vão ser utilizados tecnologias como sensores de gás para detectar o desenvolvimento daquela região contaminada, né, se aquela região vai precisar passar por um processo ativo de retirada de contaminantes, ou se o próprio processo natural de depressão já seria o suficiente para o controle, né, dessa região contaminada. A gente tem trabalhado aí em parceria com os nossos parceiros para desenvolver esses sistemas de hardware que geram, né, uma informação em tempo real
do processo de depleção dessas regiões contaminadas e, por consequência, consegue retornar de forma mais, como a gente pode dizer, em tempo real, né, algo que os processos atuais não fazem, desse processo de depleção, né, e com isso gera informação para que as empresas consigam decidir, né, qual o tipo de remediação vai ser utilizado nesse caso. Então a gente trata tanto com o desenvolvimento da parte de hardware, quanto o desenvolvimento também de softwares de acompanhamento. Então aqui a gente tem o processo, né, uma foto aqui do instrumento que foi desenvolvido, né, e também do processo da programação que é realizada para fazer esse acompanhamento. Além disso, a gente tem um projeto de validação de sistemas de controle e automação na indústria de petróleo e gás, utilizando métodos de teste, verificação e síntese de programas. Um projeto também do Departamento de Automação e Sistemas. Temos projetos aí na parte de escoamento multifase, né? Medidor de frações de água e óleo para escoamento multifásico na indústria do petróleo 4.0. Um foco bem forte aí da parte de automação e sistemas são os nossos projetos envolvendo algoritmos de controle preditivo. Então a gente tem aí um projeto de longa data de desenvolvimento de algoritmos de controle preditivo não linear e de avaliação de desempenho de controladores preditivos para plataformas de produção de petróleo. É um projeto aí que já está rodando há bastante tempo e a gente tem atingido bons resultados. Além disso, tem um projeto de estratégias para otimização estática e dinâmica de sistemas marítimos, complexos de produção de óleo e gás, também nessa parte de otimização e controle. Temos alguns projetos na parte também, a gente pode considerar a parte ambiental ali, né, de engenharia ambiental, para modelamento numérico de detecção de vazamentos e avaliação de impactos ambientais. Então, desenvolvimento de modelos numéricos para atuar como gêmeos digitais do solo e, dessa forma, retornar informações aí de possíveis vazamentos e estimativas, né, de impacto desses vazamentos. Aqui a continuidade, né, o desenvolvimento dos nossos softwares, de alguns dos programas que a gente vem desenvolvendo em parceria com os parceiros. Na parte da mecânica ali, de ensaios não destrutivos, a gente tem um projeto de tensões residuais em raízes flexíveis, justamente utilizando tecnologias de ensaios não destrutivos com tensões residuais para detectar, então, possíveis fontes aí de dutos que podem apresentar, então, a possibilidade de falha e, com isso, detectar essas possibilidades de falha antes que elas aconteçam, né? Além disso, ainda na parte da mecânica, ali a gente tem um projeto de xerografia para a inspeção de reparos compósitos em dutos rígidos, com ênfase em aplicações submarinas, né? Então, o desenvolvimento tanto do hardware quanto do software para fazer essa avaliação de tensões nos dutos submarinos de forma autônoma, né? Além disso, a gente ainda tem um projeto na parte ali de energia eólica, que é o FSCAT, que é o aproveitamento de energia eólica com aerofólios cabeados. Em relação a temas em desenvolvimento, a gente alocou aqui alguns dos temas que estão sendo desenvolvidos, mais especificamente na parte de pós-graduação, né, dos alunos que estão desenvolvendo projetos aqui, desenvolvendo seus temas dentro dos projetos da parceria. A gente tem, então, aqui, na parte de mestrado, atualmente, a Aline Rubinich, que está desenvolvendo um projeto focado em técnicas de inteligência artificial para a predição de perfil de temperatura do solo em áreas contaminadas. Esse projeto está envolvido esse tema, na verdade, ele está envolvido naquele projeto de desenvolvimento de hardware e software para estações de acompanhamento de áreas contaminadas. A Letícia Capistrano, que está desenvolvendo o seu tema no uso de energia solar térmica para recuperação avançada em poços maduros.
alguns mestrandos que entraram recentemente também nos seus projetos, né, acabaram de ser definidos os seus temas, que é o Serin Mumbai, que é o desenvolvimento de aplicativos dirigidos a modelo para aplicações de controle na área de petróleo e gás, e o Robson e o Eric, que estão desenvolvendo temas complementares, digamos assim, na modelagem de bombas elétricas submersíveis com redes neurais consistentes com leis físicas, né? Os dois estão alocados no mesmo projeto e desenvolvendo aí, os seus temas de mestrado. Além disso, nos temas de doutorado, a gente tem o João Ribeiro e o Rafael Sartori, os dois trabalhando aí com projetos de controle preditivo, um trabalhando no controle preditivo econômico de plataformas de produção offshore. Então, o objetivo aí seria fazer o controle preditivo para atuar desde da extração do petróleo no poço até o processo de exportação. Então, fazer um controle preditivo econômico total de toda a cadeia. E o Rafael Sartori, controle preditivo de cadeias de suprimentos da indústria de petróleo e gás. Além disso, a gente teve a finalização agora da primeira bolsa de pós-doutorado, onde a Maria Hartel trabalhou com o processo de interferometria por micro-ondas aplicada à inspeção de materiais compósitos na indústria de petróleo, gás e biocombustíveis. Esse trabalho aí, então, focado naquele nosso projeto de ensaios não destrutivos para avaliação de dutos. Bom, pessoal, o que eu tinha para mostrar a respeito do nosso PRH seria isso, né? A gente tem aqui, então, como contatos, o número que no momento não está sendo muito utilizado. A gente está focando mais, então, em termos de contatos com o nosso e-mail do PRH, assim como o nosso site também, onde são apresentados aí todas as informações dos projetos, dos laboratórios e dos professores que fazem parte aí da nossa parceria. Agradeço aí a atenção de todos. Obrigada, Alinan. Excelente, excelente. Esse é o papel do PV, né? Porque o coordenador lá pelas tantas, como tem tantas outras atividades, o PV, muitas vezes, ele faz esse meio de campo que o Alinan acabou de fazer, mas o Rodolfo chegou, então nós temos também o coordenador da UFSC, do PRH2 aqui. Tudo bom, Rodolfo? Opa, bom dia, pessoal. Desculpe o atraso. Eu estava num evento com a Petrobras, não sei se a irmã deve ter falado, e acabou atrasando. Eu estava representando a UFSC junto com o pró-reitor de pesquisa, e a coisa foi longe, a discussão foi longe. Eu não tenho outro evento, mas deu para aparecer aqui. Isso e acompanhei o fim da apresentação, foi bem legal. Depois eu assisti o evento todo no canal. A gente quer agradecer, né, a presença de vários. Nós ainda temos até meio-dia para alguma pergunta, se houver alguma. Eu gostaria de agradecer a presença do Reimer, que está aqui nos ouvindo, do Paulo Estevão, que é o PV lá do Nordeste, que também sempre nos prestigia bastante, e a presença dos nossos bolsistas, que é para quem a gente está aqui, né? Então, agradecer esse pessoal todo e nos colocar para a disposição para alguma pergunta que vocês queiram fazer. Não? Eu acho que foi excelente esse nosso encontro, porque nós temos uma missão perante o programa, que é exatamente construir o mapa do conhecimento, né, nessa nossa ênfase. Então, eu acho que hoje nós demos um passo excelente nisso aí, porque no momento que a gente conseguiu visualizar
o que cada PRH está trabalhando, a gente está conseguindo ver muita coisa que a gente vai fazer as nossas parcerias, com certeza, e também nós vamos ter condição de construir essas competências do PRH numa maneira global, né? Isabel, um comentário, aproveitar que está aqui, eu não sei se o Flávio talvez já tenha saído, mas o Rodolfo, né, e o Ariman, né, eu não sei como é que está vocês a questão do trabalho remoto, a UFSC eu acho que deve ser mais ou menos como nós aqui, né, as federais estão mais ou menos similares, vocês devem estar voltando para o início do ano que vem, ou deve estar voltando aos poucos, né, mas engrenando já no ano que vem. E nós somos aqui, bem ou mal, num país de dimensões tão grandes, né, territoriais, a gente está perto. Florianópolis, Rio Grande, não é tão longe assim, Curitiba também. A Isabel tinha comentado, a gente tinha conversado da possibilidade, talvez, de intercâmbios entre nossos estudantes. Ou seja, verificando aí a apresentação de vocês têm projetos que são similares aos nossos em algumas áreas. Então, talvez essa experiência de intercâmbios, estudante daqui passar uma semana nos laboratórios, algum laboratório com alguma aderência, ou até fazer um curso, né? Hoje também a gente está com nossos cursos online. Então, esse tipo de coisa a gente poderia, acho que é um bom espaço aí para uma colaboração e que seja bem, que traz oportunidades diferentes para os estudantes. Então, por exemplo, aqui a gente tem a possibilidade de missões, mais missão em laboratório, como é que a gente chama aqui? Laboratório flutuante, por exemplo. Ou mesmo passar um tempo no laboratório, vir conhecer outros estudantes que estão dentro do PRH. E como a gente tem essa afinidade, eu acho que é uma coisa que a gente poderia pensar nessa possibilidade de intercâmbio. Claro que isso ano que vem, né? Hoje ninguém está saindo, a gente aqui está muito remoto, mas eu acho que isso poderia aportar experiência aos estudantes e é uma coisa que talvez a gente consiga. A gente tem algum recurso que pode ser gasto com diárias e passagens e também ficou represado todo esse tempo, ele poderia estar sendo utilizado numa perspectiva de intercâmbio. É uma possibilidade e eu acho que talvez a ANP olharia com bons olhos esse tipo de coisa. Então, eu acho que essas webinars não é simplesmente uma coisa formal, né, de apresentação, mas que também aconteceu ali, os estudantes acompanharam, mas também uma possibilidade da gente estreitar laços e oferecer uma formação, inclusive, mais diversificada aos estudantes, porque às vezes eles vivem só dentro do laboratório e podem viver outras experiências em áreas afins. Certamente, o que depender da UFSC, o que a gente puder contribuir, estamos de portas abertas tanto para receber, e acho super interessante mandar os alunos. Como eu cheguei um pouco atrasado no evento, eu acabei não acompanhando toda a apresentação dos grupos de vocês, mas vou assistir ao evento gravado e identificar todas as competências e áreas, afinidades, e acho que certamente a gente trabalhando em grupo vai conseguir ser muito mais forte para formar profissionais, né, melhores profissionais, capacitar esses profissionais, e atuar em projetos mais interessantes, multidisciplinares, desafiadores. Então, acho que essa colaboração é muito bem-vinda. Os estudantes assistiram às apresentações, né, mesmo que rápidas, mas deu para ter uma ideia. E esses estudantes, eles, inclusive, eles podem eles mesmos serem os protagonistas dessa demanda. Olha, eu vi um projeto legal lá na UFSC, será que não tem a ver com o meu trabalho de tese? Será que não daria para fazer uma semana lá? Então, até coloco aqui para os estudantes que estão escutando, né, nos diferentes programas e que tiveram aí, perceberam alguma possibilidade, podem fazer essa demanda aqui para nós, a gente está aberto, e aí a gente tenta esquematizar, às vezes, claro, às vezes a gente tem algum acordo de confidencialidade, algum NDA em algum projeto, mas também a gente sabe que existe esse espaço, né, esse espaço pode acontecer. Então, acho que fica até uma dica aí para quem está escutando, os estudantes que estão escutando e que viram a apresentação dos projetos e dos programas, de levantar a mãozinha e dizer, olha, será que não é possível fazer um intercâmbio aí, passar uma semana lá na FURG ou uma semana lá na UFSC ou na UTFPR?
Então, fica uma sugestão aí, acho que é uma possibilidade. Aqui o Pedro acabou de colocar, existem muitos projetos semelhantes mesmo, e seria legal termos alguma plataforma para compartilhar informações e interagir de forma mais direta. É uma excelente sugestão. Então, eu acho assim, se a gente conseguir levar isso aí, vai ser excelente. É para isso que a gente está aqui mesmo, né? Para promover essa interação, promover essas oportunidades para os nossos bolsistas. Eu também queria colocar aqui que o Reimer colocou, parabéns pelas apresentações, isso é muito importante para uma visão geral do setor. Então, eu acho assim, a gente deu um início, né? Eu acho que temos que tocar esse nosso encontro. O Flávio está dizendo que está nos bastidores, mas que está aqui ouvindo. A gente não estava enxergando o Flávio. A gente não estava enxergando ele. Eu não sei se alguém quer... Eu achei excelente eu acho que essa sugestão da Silva é o suprassumo. Seria ótimo a gente conseguir levar isso adiante. Sim, eu acho que essa foi uma boa ideia, hein? Fazer como se fosse um trabalho de campo, mas em laboratório, onde, de repente, compartilha informações e talvez até cursos. Né? Aí o estudante faz um seminário do que ele está fazendo, claro, identificando. Tem as duas possibilidades. A área fim era completamente diferente, as duas têm objetivos diferentes. Mas, por exemplo, na área fim, ele faz uma apresentação do seu trabalho para os estudantes que trabalham num projeto similar, trocam ideias, ele conhece a infraestrutura, coisa que em uma semana tu faz esse tipo de intercâmbio, né? Poderia até ser mais, mas eu digo assim, sem nenhum tipo de vínculo mais estrito. Também a gente está todo mundo estourado de tempo para tudo, mas para o estudante é uma vivência interessante, é também a possibilidade de fazer laços, né? Daqui a pouco, pode fazer um pós-doc em outro lugar, ou ele pode vir trabalhar num projeto aqui. Tem essa coisa do intercâmbio, a gente perdeu muito agora pela questão do Covid, né? E a questão orçamentária também. Mas eu acho que ele é super salutar e vai abrir. Agora, ano que vem, abre as coisas, abre as viagens. E a gente, por exemplo, tem um recurso represado, porque não se viajou. Então, talvez seja uma oportunidade, baixo custo, porque não é mandar ninguém para o exterior para ficar um mês, é mandar uma passagem aí, Rio Grande, Curitiba, Florianópolis, Curitiba, é uma coisa barata. E ele tem essa vivência, né? Eu acho que oportuniza para ele, eu acho que pode ser interessante. E estabelece vínculos. No final, os vínculos mais fortes são quando eles se estabelecem entre os estudantes, né? Depois eles sobem para o resto. Então, fica uma sugestão aí. Também convido vocês todos para o SBAI, né? O SBAI está acontecendo agora dia 17 a 20 de outubro. Todo mundo da área de automação, a gente está rodando o SBAI virtual aqui em Rio Grande. Mais um trabalho danado, mas que faz parte, né? Os estudantes também do PRH têm muitos envolvidos na organização, então isso é importante também para a formação deles. Já aproveito vocês para convidar os estudantes para participar do SBAI, não sei se vocês têm trabalhos, mas aproveitar o momento para esse convite. Legal, obrigado. Eu estou inscrito, nos falamos do SBAI. Pois então possivelmente já tem aí. Mas então, reforço o convite a todos os estudantes, a inscrição é baratinha, a vantagem do virtual é isso, que barateou bastante as inscrições, e tem vários trabalhos interessantes aí, então já fica o convite para participar. Ótimo. Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa. Mais alguma pergunta? Não? Acho que está bom. Então, agradecer a todos, né? Aos PRHs que nos deram o prazer de chegar no nosso espaço, né?
aos nossos bolsistas que estão nos assistindo, aos nossos professores, aos outros mais componentes do PRH, e dizer que nós estamos abertos exatamente a parcerias, a projetos unidos, né? E vamos tocar as nossas competências, deixar bem claro o que a região sul aqui pode fazer na área de petróleo e gás, em tecnologias digitais, automação, controle, instrumentação, né? Queria agradecer, então, Flávio, agradecer Rômulo, Arimã, Rodolfo, todo mundo, Silvia, né? Todo mundo que está aqui. Não sei se alguém mais quer falar alguma coisa. Eu queria agradecer o esforço de vocês na organização, parabenizar pelo que eu acompanhei do evento e dizer que espero que seja o primeiro de muitos. Então, isso aí, é o que a gente está querendo. Coloca fazer a interação acontecer de verdade mesmo. Isso mesmo, ótimo, perfeito. E agradeço a ti, Maria Isabel, aí que puxou essa, né? Particularmente a Maria Isabel, a gente sabe que parece que é simples, mas organizar isso, contactar as pessoas, é uma energia aí a mais que se coloca. Eu acho que é como o Rodolfo disse, primeiro de muitos, acho que é importante essa colaboração. Eu acho que no Sul a gente colabora pouco, a gente acaba colaborando. Eu vejo o Nordeste, eles sabem muito bem colaborar, a gente vê uma união muito grande entre as instituições e os grupos no Nordeste. Eu acho que a gente, às vezes, peca porque a gente pode oportunizar a questão geográfica, a proximidade, ela pode nos dar melhores resultados, permitir que a gente tenha melhores resultados em todos os projetos e iniciativas que a gente realiza hoje nas nossas instituições. Então, foi muito boa ideia, Isabel. Acho que essa iniciativa ela é louvável e tomara que realmente ela não seja a última. Vamos lá. Obrigada, então. Um abraço. Queria agradecer, Obrigada ao pessoal aí que está assistindo. Agradecer a Maria Isabel por organizar essa live. E os bolsistas já puderam perceber que o PRH está numa profusão de webinar e lives que chega a ser uma loucura, ou seja, é uma rede impressionante de informações que se formou no PRH. É praticamente diário um webinar em qualquer um dos PRHs, é uma coisa assim que a gente quase não consegue mais acompanhar, mas é bem interessante. Então, nós, talvez, agora, por esse, podemos, talvez, estabelecer aí alguma coisa do tipo 1 por semestre, e interagir melhor, até para que haja essa... Eu gostei dessa ideia de repente, passar alguns dias aqui ou lá e assim por diante, isso é bem interessante. Bom, agradeço a todos, agradeço aí, Maria Isabel, prazer em conhecer aí o coordenador que eu não conhecia, o Rodolfo, a Silvia já conhecia, fizemos doutorado junto, então, tudo de bom para vocês. Obrigada. Ótimo. Prazer, pessoal. Um abração para todos. Obrigada pela presença. Tchau.